Voltando, Cristine Prisco, médica veterinária, para quem não me conhece, atuo há 17 anos na área, tenho 3 pós-graduações na área de clínica e médica cirúrgica de animais silvestres. E hoje eu venho aqui falar um pouquinho de uma parceria maravilhosa que eu estou fazendo com a Univet. Nós somos da De Olho no Bicho, Centro Diagnóstico Veterinário. Eu sou uma das sócias proprietárias, Karina também faz parte da equipe, ela é da parte de imagem, vai falar um pouquinho a respeito de toda a aparelhagem que nós temos e como nós estamos evoluindo enquanto medicina diagnóstica para animais, para pets não convencionais, animais silvestres. E eu venho falar um pouquinho da nossa experiência em relação ao crescimento desse mercado. Bom, o Centro Diagnóstico de Olho no Bicho está há 17 anos localizado em São Caetano do Sul, é pioneiro na parte de animais silvestres, de atendimento aos pets não convencionais, pioneiro na tomografia, e nós usamos todos os equipamentos qualificados, né? Sempre equipamentos que estão em evolução no mercado, e nós gostamos de empresas que vão acompanhando a gente nesse aprimoramento, nesse avanço tecnológico. Hoje em dia, se nós formos ver a porcentagem de exames que nós fazemos na De Olho no Bicho, o raio-x ainda é um dos nossos pioneiros, mas ele vem já diminuindo essa proporção para o ultrassom. Tomografia ainda pequena, porque é nova no mercado dos pets, mas também em crescimento, e depois os exames cardiológicos, todos em constante evolução, tá? Esse aprimoramento, por que a gente tem, né, ainda o raio-x como um dos exames mais utilizados? Porque a gente tem as vantagens de não ser invasivo, de não necessitar de sedação e dele sempre auxiliar em diagnósticos, né, para tomadas de decisão de uma terapêutica, médica ou cirúrgica. Esse avanço tecnológico que as empresas como a Univet traz, né, empresas de qualidade de ponta, vem trazendo aprimoramento em outros exames também, em outras tecnologias, e trazendo para a gente um novo campo de visão que já é da área humana, que vem crescendo com a área de pets domésticos e agora chegou para nós também na área de pets não convencionais. Só que antes da gente falar um pouquinho a respeito dos exames, a gente precisa entender quais são as qualificações básicas que a gente necessita para trabalhar com esses animais. É uma área que está em crescimento exponencial, né? Na América do Sul ela vem crescendo, acompanhando o mercado europeu e da América do Norte. E a gente sabe que para isso nós precisamos de aprimoramento e capacitação, aprimoramento técnico, né, tanto dos profissionais quanto dos próprios maquinários. No aprimoramento técnico, a gente precisa conhecer a biologia e particularidades das espécies que nós estamos trabalhando, conhecer o básico da clínica de cada espécie e os principais acometimentos para que a gente possa focar o nosso exame e ajudar a auxiliar o clínico, e aprender a trabalhar com extremos, porque uma hora a gente pega uma zebra e uma hora a gente pega um peixinho, um lagartinho minúsculo. Tem que ter habilidades na contenção e sempre profissionais capacitados para a gente trabalhar com esses animais sem colocar tanto a equipe quanto os nossos próprios pacientes em risco. Entender o limite de cada espécie. Aqui a gente mostrou um pouquinho só do painel do nosso trabalho, né? A gente tem desde um beija-flor recebendo aí alimento, enquanto a gente faz a ultrassonografia utilizando o L818 de frequência 18, ao mesmo tempo que a gente trabalha com periquito, com arara, com pomba, muitos animais, espécies diversificadas e particularidades. A mesma coisa para os mamíferos, a gente tem que ter ali uma contenção adequada, né, para cada animal, sem saber o posicionamento, como acessar cada órgão e principalmente o limite de falar agora chega, vamos parar porque o animal já está descompensando. E essas são habilidades que a gente aprende na prática, né, e com muito estudo. Mas se a gente não tiver aparelhos que acompanhem essa nossa tecnologia, esse nosso aprimoramento, a gente não consegue trazer o resultado que nós necessitamos. Aqui também, olha, trabalhando com os répteis, que é a área dos nossos companheiros de trabalho que estão aqui presentes, né? A gente precisa também do posicionamento, inclusive, eu acho que tem animal aí que é paciente do Bauer, e utilizando mais uma vez a L18, tá? Que é a nossa novidade, que vem trazendo um cenário muito de inovação
e de superação do que a gente necessitava, do que a gente precisava. É além do que a gente imaginava. E eu não estou falando isso porque eu tô de parceria, não. Estou falando isso de coração, sorrindo e falando, gente, dá muito orgulho. Inclusive, estamos mandando trabalhos para Bravas, agora acabou de ser aceito, mostrando exatamente esse ultrassom em beija-flor que a Karina vai mostrar, que inovação. Aqui também nós temos a contenção de alguns animais na parte de radiologia, né? Acho que o Casé falou um pouquinho da imagem em geral, a gente está falando aqui sobre contenção e posicionamento. Contenção sem anestesia, né? Como é importante também a gente conhecer a espécie para saber conter e utilizar o melhor que o aparelho tem para nos entregar, mantendo o nosso animal sempre em um posicionamento estável e com segurança. Contenção manual, uma equipe treinada vai trazer toda a fidedignidade daquele resultado. E por fim, eu acho que é o que mais temos de atual na medicina diagnóstica de imagem, a tomografia, né? Esse é um paciente do Bauer, também é do Bauer. E aqui a gente fazendo a tomografia, utilizando métodos de contenção que são através de, como se fosse hipnose, a gente chama, né, para os leigos, mas... Volta. Isso aqui, fala aí, era só a rasinha do seu irmão. Tinha um olho. Todos esses animais da tomo não foram anestesiados, não precisaram de sedação. A gente usou técnicas de envelopamento, de contenção de globo ocular para fazer com que haja uma bradicardia e eles relaxam e a gente consegue ter aí um bom posicionamento, tá? Essa é a diferença que inova para a gente poder levar a tomografia para esses animais, porque uma das grandes dificuldades era a sedação e a anestesia. É o risco e o custo disso. Claro, existem animais que são necessários ainda que a gente utilize, mas alguns a gente consegue através de técnicas, né? Aqui, olha, através do estímulo vago, a gente consegue trazer realmente, a gente acalma o animal, ele fica bradicárdico e seguro e ele consegue colaborar para que o exame seja realizado. Aqui a gente tem um videozinho mostrando com sedação, né? Você falta um? Tá, por favor. Mais um? Pode liberar aqui. Essa tomografia de um jabuti, só para vocês verem que coisa mais linda. O que a gente não consegue ver, e aqui a gente consegue, são os folículos. Essas bolinhas que ficou ruim no vídeo, são folículos que não são visíveis no raio-x. E nesse caso, um ultrassom com uma probe bem pequena que agora nós temos, já resolveria isso porque a gente conseguiria colocar na fossa femoral. Como nessa época não tínhamos ainda a parceria do Univete e essa probe, nós fizemos a tomo e conseguimos fazer um diagnóstico de uma estase folicular. Aqui a tomografia de um papagaio, mostrando também, né, situações que a gente não conseguiria pegar no ultrassom ou na radiologia, a gente conseguiu através da tomo. E agora, para a gente falar um pouquinho da nossa rotina, eu vou pedir para que a Karina entre, porque ela vai falar especificamente como que funciona agora os exames, né? Como que a gente realiza esses exames e o que a gente hoje tem de inovação que a gente não conseguia ver antes e agora é possível de ver, diagnosticar e auxiliar no tratamento desses animais. Obrigada. Oi, tudo bem? Posso começar já? Meu nome é Karina, eu trabalho com a Cris já faz um tempo. Agora eu trabalho com ela. Tanto na clínica, então legal, que bom, olha só, hein? Então, gatos e os animais silvestres também. Então eu trouxe um pouco aqui a ultrassonografia, né? O que a gente consegue ver nas aves, por exemplo, é muito limitado. A gente não tem tantos estudos assim, mas a gente já tem alguns para ajudar esses animais, né? Então, nas aves, por exemplo, a gente consegue avaliar a parte hepática, se esse fígado está aumentado, né? Que é algo comum na rotina clínica deles, por conta de alimentação incorreta, coisas assim. Então, a gente consegue avaliar a parte hepática, alterações reprodutivas, né? Folículo, ovos, a gente consegue avaliar, e sistema gastrointestinal. Então, a gente consegue ver para o ventrículo e ver todo esse sistema deles. Nos répteis, a gente consegue avaliar a parte hepática também,
Vesícula urinária, né? A gente consegue ver, é muito comum eles terem urato, né? Então, em excesso, a gente tem que colocar isso no laudo para o clínico ter esse controle e também fazer junto com os exames de sangue e algumas outras avaliações. Além disso, a gente consegue ver o sistema gastrointestinal e a parte renal. É diferente, a gente tem que estudar um pouco mais, porque é totalmente diferente da parte de cão e gato. A gente não tem aquela relação córtico-medular, a gente consegue avaliar a parte renal, só a ecogenicidade, a gente consegue avaliar coisas assim. Essa relação não existe nos répteis. Além disso, né, o que a gente tem que ter em mente é aves, citacídeos, a gente não vai encontrar vesícula biliar. Então, em outros a gente consegue. A gente tem que ver qual espécie tem, qual espécie não tem, algumas particularidades de cada uma. Os mamíferos. Mamíferos é bem próximo, né, de cão e gato, então a gente consegue ver parte de adrenal, a parte hepática, a parte do sistema reprodutivo, né, corno uterino, a gente consegue avaliar bem. O sistema gastrointestinal deles é muito importante para a gente ver a motilidade, se não tem uma hipomotilidade, e a gente tem que descrever isso no laudo para o clínico avaliar também. E baço a gente consegue ver também. Tem um vídeo aqui. Você põe no vídeo? Aí aqui, para vocês verem, é um gecko. A gente consegue ver a parte de folículo, né? Em estudos, a gente consegue ver que eles fazem ovoposição de até 3 ovos. A gente conseguiu ver 5 e não estava evoluindo. Então, assim, a gente tem que relatar isso para o clínico, para o cirúrgico. Caso de jabutis, que tem estase folicular, a gente tem que relatar isso para o clínico ver se eles querem entrar com uma terapêutica ou já em cirurgia com esse animal, tá bom? Aqui é coelho. É do gecko esse. Esse é do gecko. Esse é do gecko. Aí aqui é a parte de coelhos, né? Corno uterino a gente consegue avaliar bem. Parte hepática a gente consegue avaliar bem também. Pinzinho, ó, é bem próximo do cão e do gato, então a gente consegue avaliar um pouco melhor. Aqui é um videozinho também, a doutora Cris que está fazendo esse ultrassom e ela está estimulando também para ele entrar naquela bradicardia e ficar mais quietinho durante o exame. Ó, assim a gente consegue avaliar a parte de folículo, que era no caso dele também. Pode passar. Aqui é a parte de beija-flor. Então a gente, como a doutora Cris está escrevendo, né, para o tratado, a gente fez vários estudos e com essa probe, que chega até 18 de frequência, a gente conseguiu ver muito mais do que com a outra, que é 12. Eu coloco aqui uma comparação, tá, em outros animais. Por quê? Além da frequência ser maior e a nitidez, né, da imagem, ela é menor para esse paciente. A outra, por exemplo, eu pegava ele inteiro, até mais. Então a gente não conseguia ter uma definição tão boa. Aqui a gente consegue ver o néctar passando no pró-ventrículo. E durante esse exame a gente fez o néctar mesmo, porque todo esse sistema deles demora 15 minutos para se completar, de tão rápido que é. Então a gente consegue ver todo esse conteúdo passando, é bem legal. Então, pode passar. Aqui então a diferença. Claro, não são os mesmos animais, tá? Mas aqui é um periquito que ele veio com suspeita de neoplasia hepática. A gente consegue ver uma área mais hiperecogênica, a gente consegue avaliar a parte hepática, a parte cardiológica fica para esse lado, pró-ventrículo e ventrículo. A gente consegue avaliar tudo isso nesse paciente. Aqui é com a 18, olha a nitidez, é bem melhor. Então a gente consegue também avaliar pró-ventrículo, fígado, parte de coração também. Além disso, a gente consegue também fazer guiado de líquido acítico, né, para drenar. Assim, tem menos chance de perfurar algum órgão, algo do tipo, então a gente ajuda o pessoal da clínica com isso, tá bom? Além disso, tem a coleta. Então, em porquinho da Índia, que é um pouco mais difícil de acessar, a gente consegue fazer guiado pelo ultrassom. Quando o ultrassom é bem pequenininho, a gente faz ultrassom guiado para poder acessar a veinha certa com bastante destreza. Bom, aí além disso, né, da parte de ultrassom, a gente tem a parte de raio-x, ainda é o pioneiro lá na De Olho no Bicho. Mamíferos, a gente consegue avaliar toda a parte odontológica, onde eles têm ponta dentária, a gente consegue avaliar a porção gastrointestinal, onde pode gerar estase gástrica, que é muito comum na rotina. Além disso, os campos pulmonares também a gente consegue avaliar.
parte de aves. A gente consegue avaliar a silhueta hepática e cardiológica, né? Então, se essa silhueta não tiver, por exemplo, em 8 nos psitacídeos, que a gente fala, né? Pode ser que esse fígado esteja aumentado e a gente tem que passar para o clínico e ele fazer um tratamento adequado. A gente consegue avaliar a porção gastrointestinal, se não tem gases, se remetendo a um processo inflamatório, infeccioso, a gente tem que relatar isso também em laudo. E porção pulmonar também. Nos répteis, a gente consegue avaliar alterações reprodutivas, né, ovos, coisas assim, e os campos pulmonares. Além disso, em jabuti, a gente avalia bastante a porção de desidratação. Então a gente fala dos 50-50, né, a porção dos órgãos com a porção dos campos pulmonares. Se não tiver, se tiver abaixo, se tiver a porção pulmonar mais aparente, esse animal está desidratado. Então a gente tem que relatar isso, que é algo interessante para o clínico levar em conta no tratamento. Então aqui tem alguns posicionamentos, né? Aqui é uma ave, a gente consegue avaliar se tem metal pesado, em muitos casos, né? Então é bem interessante a gente fazer a parte de raio-x. Além disso, está inovando agora a tomografia, né? Cada vez mais está surgindo os PETs não convencionais pedindo esse exame, que ele é totalmente completo, então a gente consegue avaliar parte hepática, parte de sistema gastrointestinal também, campos pulmonares, alterações reprodutivas, a gente consegue ver bastante coisa. Essa daqui é dessa tartaruguinha. Eu ponho aqui, pode pôr, um videozinho. Que a gente consegue fazer em 3D lá também, então é bem legal. Então a gente consegue ver bastante coisa. Pode passar a próxima? Sim. Não, tá na próxima. Pode. Aí essa daqui, deixa eu pôr aqui. São 3 vídeos. Essa é uma outra tartaruga marinha que estava com o casco bem abaulado. Vocês vão ver Ó, a parte de folículo que a doutora tinha falado para vocês, então a gente consegue ver bem na tomografia e a gente consegue ver isso também na ultrassom. ali, ó. Parte odontológica, muitas vezes... Parte odontológica, muitas vezes, a gente não consegue pegar no posicionamento legal do raio-x. Então a gente acaba pedindo a tomografia para ver maior essa imensidão, né, do probleminha que ele tem. Aí aqui, em coluninha, em coelhos, né, a gente vê muito problema de coluna, condilose quando eles ficam mais velhos, fraturas mesmo, né? Então a gente consegue ver... Só volta. Aqui. Não. Peraí. Por isso que não, deixar a pecinha aqui, né? Peraí. Vai no ESC? Agora vai. Ih, tá chegando, peraí. Agora passou. Aí, agora foi mal. A gente consegue ver fraturas e aí a gente consegue passar para ortopedista, né? Geralmente pede a tomografia, que é melhor para ele fazer o procedimento caso seja necessário. Parte de cardiologia. Ainda é o setor o que menor pede, né? É o que menos pede. Então, a parte de mamíferos já estão pedindo mais, mas répteis e aves ainda a gente está evoluindo nisso, tá? Então, a gente trouxe alguns materiais que a gente já fez, alguns estudos lá. Esse daqui é um vídeo. A gente já fez em alguns animais. Ó, aí eles ficam quietinhos. Então é importante... É um coelhinho aqui. É importante a gente saber a contenção também. Porque se a gente não souber, pode ser prejudicial para ele, tá? E além disso, ainda, né? Um fiel resultado, né? E além disso, a gente tem que conhecer um pouco da clínica, pelo menos um pouco, para a gente saber, né, quais exames pedir, para tentar ajudar o clínico. Se fizer isso, a gente tem que ter isso em mente também. Esse também é um videozinho, onde a gente usou o malte da Mega Azul, junto com um pouquinho de papinha, para manter ele mais quietinho. Então, no começo, ele se esperneia um pouco, mas depois a gente consegue deixar ele bonitinho, ó, no fernet. Porque se ele se mexe, as ondas se mexem, a gente não consegue avaliar direito, né? Então, ó. Pode passar.
Aí aqui eu trouxe um pouquinho da diferença de cada exame. Por exemplo, nos jabutis. Começa a não comer, eles suspeitam de que, né, vai fazer oposição e tem ovinho lá. A gente faz um raio-x, não vê. A gente pode descartar que ele não está com metástase folicular? Não. A gente tem que falar para fazer ou ultrassom ou a tomografia. No ultrassom, é que tá um pouquinho ruim esse, mas a gente consegue avaliar vários folículos em várias fases de maturação. Então, a gente consegue ver várias fases desse folículo e relatar isso para o clínico também. E, além disso, a gente consegue fazer a tomografia. Se o animal ficar quietinho, o tutor tem condição, a gente faz a tomografia mesmo. Então, olha, esse é o mesmo animal, com 3 exames diferentes, e como a tomografia trouxe um cenário muito mais visível, mas o ultrassom já teria dado Detectado pra gente. detectado um problema. Já o raio-x, nesse caso, não foi eficiente, tá? Isso que é importante das diferentes... As opções e conhecer aquilo da clínica mesmo, porque se por acaso não vai aparecer ovo, mas a gente vai descartar, não, a gente fala pro clínico, vamos fazer um ultrassom pra gente ver se não tem folículo, né, vamos fazer uma tomo, então a gente consegue ter esse contato com o clínico melhor. Tá bom? Mas é isso, gente.